Empresa é condenada a ressarcir os custos de funcionário com maquiagem. Eu acho que uma notícia dessa é nova pra você, hein? Essa situação aconteceu aqui em Goiânia e o nosso TRT noticiou isso no seu site oficial. Vou dar um alerta também pra você que é empregador sobre os riscos de certos tipos de exigências para os seus empregados. Então acompanhe esse vídeo e assista até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. O caso que aconteceu aqui se trata de uma funcionária que foi contratada na função de atendente de agência em uma empresa de veículos. E uma das exigências da empresa era que as mulheres sempre se apresentassem para o trabalho portando maquiagem. Então todas as funcionárias mulheres da agência tinham de estar com a maquiagem completa todos os dias de trabalho. E quando eu digo maquiagem completa, a exigência é uma maquiagem completa mesmo. Até o batom vermelho, que como eles dizem é a marca registrada da empresa. E é lógico que o uso de maquiagem diariamente tem um custo. Nesse caso, a empresa não fornecia maquiagem e a empregada tinha de custear tudo isso para se apresentar maquiada no trabalho todos os dias. A empregada desse processo disse que gastava mensalmente R$100 com o uso de base, pó, blush, sombra, delineador ou lápis, rímel e o famoso batom vermelho. E agora eu pergunto para você, se ela gastava R$100 por mês, ela tinha a obrigação de tirar esse valor do seu salário ou era obrigação da empresa ressarcir o custo dessa exigência feita pela empresa? Eu sei que o título desse vídeo já responde essa pergunta, mas eu quero ir um pouco mais a fundo para te explicar o porquê que esse tipo de exigência traz para o empregador a responsabilidade do fornecimento desse tipo de material. Eu quero que você entenda a fundo essa questão para que qualquer outro tipo de exigência do empregador possa estar claro que é dele a responsabilidade do fornecimento. Mas antes disso, eu quero que você pense um pouco. Raciocine um pouco a respeito dos princípios que eu já te ensinei aqui sobre o direito do trabalho e responde aqui para mim o que você acha. Quem que deve custear os custos dessa maquiagem? O empregado ou a empresa? É uma exigência feita pela empresa e muito provavelmente, se a empresa exige esse tipo de comportamento, ela pode então advertir o empregado que descumpre essa exigência. Volta um pouco lá no princípio protetor, que eu já ensinei para você nesse canal, e analisa um pouco sobre de quem seria a responsabilidade de custear toda essa maquiagem que as empregadas deveriam usar para trabalhar. Conseguiu pensar um pouquinho? Eu vou te trazer agora os assuntos de forma aprofundada para você entender realmente do que se trata. E a primeira coisa que você precisa saber é que os riscos da atividade empresarial, os riscos da atividade econômica são suportados única e exclusivamente pelo empregador. Não pode o empregador jamais colocar nas costas do empregado algum tipo de responsabilidade em relação aos riscos da sua atividade. Até porque quem está empreendendo é o empregador. Quem está se arriscando no mercado de trabalho é o empregador. Então ele quem tem que suportar os riscos da atividade. É justamente isso que diz o artigo 2º da CLT, que traz a ideia de alteridade. Eu vou colocar o artigo aqui para você ler e entender que realmente é o empregador quem deve assumir os riscos dessa atividade. Trocando em miúdos significa o seguinte: se a sua empresa vai bem financeiramente, você deve pagar o salário dos seus empregados. E se a sua empresa vai mal, está em falência ou está operando no vermelho, você também deve pagar o salário dos seus empregados, porque nada tem a ver os seus empregados com a má gestão da sua empresa ou com a baixa no mercado. Os seus empregados têm os seus direitos garantidos independentemente da situação financeira da sua empresa. Essa é a ideia de alteridade. Você assume os riscos da atividade, o seu empregado nada tem a ver com isso. Então, independente da sua empresa bem ou mal, todos os direitos trabalhistas deles são garantidos. E só esse entendimento de alteridade já deixa claro para você que é responsabilidade do empregador custear todas aquelas exigências que são feitas para os seus empregados. Porque vamos pensar o seguinte: o empregador acredita que o fato da empregada estar maquiada traz uma noção de maior organização para a empresa e traz uma boa imagem para a empresa. Isso é uma das apostas do empregador para melhorar a imagem da sua empresa em relação ao mercado. Se essa aposta do empregador não der certo, o empregado não tem nada a ver com isso. E se é uma exigência feita pela empresa, a empresa tem de custear essa exigência, porque ela dando certo ou não, o empregado tem os seus direitos resguardados. O empregado também não pode dispor do seu salário para cumprir uma exigência da empresa. Isso seria muito injusto. Então é muito simples. Se a empresa exige que o empregado trabalhe de alguma forma, use determinado tipo de ferramenta ou se apresente portando algo, tem que haver o fornecimento dessa exigência. É a mesma ideia do uso do uniforme, por exemplo. Se a empresa exige que os empregados se apresentem ao trabalho uniformizados, a empresa deve fornecer de forma gratuita esse uniforme. Vou deixar um precedente do TST aqui também para você ter uma noção a respeito desse assunto relacionado aos uniformes. Se a empresa, por exemplo, fornece a parte de cima, a blusa de uniforme, mas exige que os empregados se apresentem no trabalho com calça preta, por exemplo, ela deve fornecer essa calça preta, porque não pode um empregado que não possui calça preta, por exemplo, ter que arcar com os custos de se apresentar conforme a exigência da empresa. Consegue entender? Então tudo aquilo que é exigido pela empresa deve ser fornecido pela empresa. Se a empresa não fornece o uniforme de forma gratuita, isso significa que o empregado pode se apresentar de qualquer maneira em relação à sua vestimenta no trabalho. Mas lógico que
cumprindo aquelas vestimentas padrões para qualquer tipo de ambiente de trabalho. E tudo isso deve ser fornecido de forma gratuita pela empresa, porque se o empregado tivesse de custear uma exigência da empresa, que é uma aposta feita pelo empregador para melhorar a imagem da sua empresa, o empregado estaria concorrendo com o risco da atividade da empresa, você não concorda? O empregado não pode ser sócio do empregador nessa sugestão ou nessa alternativa de trazer uma melhor aparência para sua empresa, ou tentar melhorar a imagem da sua empresa no mercado de trabalho. Enfim, essa é uma aposta do empregador, então ele tem que sustentar essa aposta e ele tem que suportar os riscos caso essa aposta não dê certo. Esse é o entendimento majoritário, mas não foi esse o entendimento do juiz de primeiro grau que julgou esse processo que eu tô comentando com vocês agora. Eu vou ler para vocês rapidinho a decisão do juiz de primeiro grau e vocês tirem as conclusões de vocês. Olha só o que o juiz diz. Ao meu ver, o uso de maquiagem não enseja por si só o dever de ressarcir e indenizar por parte do empregador. Primeiramente, porque o reclamante não comprovou nos autos que a maquiagem adquirida era utilizada exclusivamente em proveito do empregador. Conforme evidenciado nos autos, através de seu depoimento pessoal, a autora utiliza-se de maquiagem mesmo não estando mais à disposição do seu empregador, estando inclusive fazendo uso de maquiagem durante essa audiência. Não se pode deixar de levar em consideração ainda que o uso de maquiagem é comum no meio feminino, com o intuito de refletir boa aparência tanto na vida pessoal como profissional. Olha só o que o juiz do primeiro grau entendeu. Não concordo muito com essa decisão do juiz do primeiro grau, porque eu acredito que se não houvesse exigência da obrigatoriedade do uso de maquiagem, dificilmente essa empregada se apresentaria maquiada todos os dias, até porque ela escolheria não ter esse custo, ou mesmo por não ter essa vaidade que a empresa exige da empregada. Aliás, se você é mulher, trabalha numa empresa aí de segunda a sexta, de segunda a sábado, coloca aqui nos comentários para eu ter uma noção a respeito desse mundo feminino, se você vai maquiada todos os dias pro trabalho, com batom, blush, sombra, lápis. Responde aqui pra mim pra eu ter uma noção de como que as mulheres se comportam ou se portam no mercado de trabalho. Eu mesmo, quando frequento algumas empresas para fazer algumas visitas e inspeções de saúde e segurança do trabalho, vejo que as mulheres comumente não usam maquiagem na sua empresa. A não ser algumas empresas específicas que têm um atendimento ao público e que faz essa exigência do uso de maquiagem, mas logicamente a empresa faz o custeio de todos esses gastos com a maquiagem. E isso é muito comum, por exemplo, em shoppings, lojas de roupas, de calçados, enfim. Nesse caso, as empregadas estão sim maquiadas, mas a empresa está custeando todos os gastos com essa maquiagem. É por isso que eu não concordo muito com essa decisão do juiz de primeiro grau. Agora eu vou te mostrar a decisão do TRT, que logicamente reformou essa decisão de primeiro grau, para você ter uma noção de como que é o entendimento majoritário a respeito do tema. Vamos lá. A turma entendeu o seguinte. No caso, restou comprovado que a reclamada exigia que as empregadas se apresentassem com maquiagem completa, composta de batom vermelho, sombra, base, bem como que estes itens não eram fornecidos pela empresa. Data vênia do entendimento adotado pela juíza sentenciante, não há como concluir que a autora usaria toda essa maquiagem no dia a dia se não houvesse a obrigatoriedade. Foi o mesmo entendimento que eu já te expliquei. Olha o que mais ele diz. Outrossim, pertence ao empregador os riscos do negócio, devendo arcar com as despesas com itens obrigatórios exigidos dos empregados para se apresentarem ao trabalho diariamente. E olha ele concluindo. Ante ao exposto, reforma a referida sentença para condenar a reclamada a indenizar a reclamante pelos gastos com maquiagem no valor de R$50 mensais, considerando a média de valores citados nos depoimentos das testemunhas ouvidas. Então ficou claro para você, né? Se o seu patrão exige certo tipo de formalidade, essa formalidade tem que ser custeada por ele. Simples assim. Independente de qual formalidade seja maquiagem, calçado, até mesmo corte de cabelo, uniforme, enfim, qualquer tipo de exigência de formalidade do empregador tem que ser custeado única e exclusivamente pela empresa, em razão do princípio da alteridade, de que parte do empregador a responsabilidade de suportar todos os riscos da atividade econômica. E aí, eu consegui te ensinar hoje algo a respeito do direito do trabalho? Se sim, deixa o seu like aqui para fortalecer o nosso vídeo. Se eu não conseguir te ajudar da forma como você esperava, deixa o seu like também, mas deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o seu questionamento, que eu vou ter o prazer de te responder. Não se esqueça também de assinar o sininho para você ficar ciente de todos os vídeos que são publicados aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo de qualidade para você. Te espero então em uma outra oportunidade. Um abraço e até lá!